E nós vamos estar meditando na palavra que Deus nos dá, e eu quero ler em Jeremias 26, o texto que Deus nos dá até o versículo 15, Jeremias 26. O Jeremias foi um profeta diferente, o sui generis, ele era bem diferente. O Senhor não lhe permitiu que se casasse. Ele nunca frequentou uma festa sequer, um banquete, um passeio, férias, nada disto. Ele passou a vida dele toda dedicada ao Senhor. Era um sacerdote e não se casou, não namorou, não teve o direito de Deus de fazer nada disso, porque ele foi chamado novo ainda na idade e se dedicou totalmente ao Senhor. E ele desenvolveu um ministério que muitos com toda certeza não gostariam, mas ele teve um grande privilégio. Ele foi a voz do Senhor, mas de uma forma muito difícil, porque pregava para quem não queria ouvir. O povo estava rebelado contra Deus, coração endurecido. Embora eles se mantivessem religiosos, a religião deles era vazia, era sem significado para Deus, e o profeta tinha que denunciar aquilo. Eles não gostavam de ouvir, mas o Senhor requereu que ele falasse. Era um ministério muito difícil. Na eternidade nós vamos saber que valeu a pena o Jeremias ter sido fiel a Deus. E ele está registrado na Bíblia com muitos detalhes, porque Deus chama pessoas de forma semelhante em nossos dias. Nós vivemos uma época muito significativa, os dias ou os poucos anos que antecedem a volta de Jesus. O mundo em um turbilhão de acontecimentos, os fenômenos meteorológicos mudando e o Senhor se manifestando na natureza com trovões e terremotos, furacões, vulcões e todo tipo de manifestações poderosas, chuvas fortes, inundações, secas. Deus tem se manifestado poderosamente através da natureza, não para matar e destruir, mas para alertar os seres humanos. Só que aqueles que não são de Deus nem se tocam por isto, arranjam alguma explicação pseudocientífica e continuam vivendo a vida de pecados. Mas aqueles que são do Senhor entendem os tempos e se voltam para Deus e se arrependem, entendem que uma chuva forte de inundação é Deus falando. Quando há uma seca, quando há um tremor de terra, um terremoto, um vulcão, é Deus falando: voltem-se para mim. Mas como no decorrer da história normalmente o povo não se voltou para Deus, ultimamente também o povo de Deus não está se voltando para o Senhor. Deus resolve bater mais forte na disciplina dele e está mandando perseguições, muitas tribulações para o povo dele. Em muitos lugares do mundo o povo de Deus está sendo morto assim, praticamente a cada minuto um cristão está sendo assassinado pela sua fé. Na maior parte do mundo, as reuniões cristãs já estão sendo proibidas. Os cristãos estão sendo perseguidos, em muitos lugares estão sendo mortos aos montes. Por exemplo, no Afeganistão, cristãos estão sendo mortos com toda facilidade, tão somente por serem cristãos. A perseguição está aumentando, inclusive nos países chamados democráticos. O aperto está aumentando, as dificuldades aumentando,
as limitações e imposições de governos estão dificultando os cristãos se reunirem, mas a maioria arranja um jeito de se escapar, mas não se volta para Deus. O ministério de Jeremias nos fala do que Deus também quer para nós. Nós somos a última geração, estamos vivendo os últimos anos, há muita gente em dúvida, muito crente desviado, muito crente que não se reconhece desviado, mas está afastado da comunhão. Existem muitos cristãos enfraquecidos e há pessoas que estão querendo ainda a verdade, e o Senhor nos manda depressa levar a palavra para essas pessoas, para dar a última oportunidade. Como o profeta Malaquias teve a última oportunidade de Deus para levar ao povo, assim nós cremos que estamos no ministério de Malaquias também, trazendo a última chance para as pessoas se voltarem para Deus. O meu entendimento é o seguinte: nós estamos aqui representando um número várias vezes maior de pessoas ligadas a nós que não estão aqui. Uns foram experimentar a junta de bois, outros foram despedir do pai e mãe, outros foram enterrar o pai, alguns estão ocupados com trabalhos na lavoura, alguns estão ocupados com trabalhos aqui, outros estão com medo e trancados dentro de casa, alguns estão ocupados com papai, mamãe, titia, vovó, alguns não podem deixar o cachorrinho, outros estão ocupados com várias coisas, alguns estão com medo de enfermidades, outros estão com medo de várias coisas, do escuro, assaltos, etc. O fato é que há muitos cristãos, um número muito maior daqueles que estão de qualquer maneira por aí e não ligados ao corpo de Cristo em atividade. A minha opinião é muito dura a esse respeito. A maior parte dos que estão meio não vão subir. Crente morno não vai ser salvo, e nós estamos trabalhando para ver se essas pessoas mudam, se eles se renovam, se voltam para Deus, e vamos continuar amando. Não é hora de nós condenarmos ninguém, não devemos querer julgar ninguém, não é hora para discutir doutrinas e opiniões, é hora de amarmos, orarmos, irmos buscar salvar essas pessoas para que se voltem para o Senhor e se aqueçam, se renovem, busquem o Senhor. Se elas quiserem continuar de qualquer jeito, o meu entendimento é que não vão ser salvas, mas nós temos que trabalhar para que elas sejam salvas. Assim Deus nos quer. O ministério de Jeremias foi duríssimo. Ele tinha que pregar um arrependimento para a salvação a um povo que ele sabia de antemão que na maioria iria rejeitar a palavra dele, mas ainda assim ele tinha que pregar. Eu estou triste em ver muitos cristãos que já não pregam mais. Ninguém quer saber mais, eu já falei, aquele lá não quer mais saber de nada, ele já conhece a Bíblia, aquele lá não sei o quê, e ficam arranjando desculpas para não fazer o que Deus quer que faça, ir e falar. Isso é uma atitude ruim, porque a ordem continua sobre nós: ide para pregar por toda parte o Evangelho, e praticar a religião verdadeira, e ir a todos os crentes meio, que hoje é um contingente imenso, para despertá-los e trazê-los para a consagração a Deus. Então vamos ler um pouco do ministério de Jeremias e daquilo que aconteceu, daquilo que ele falou no capítulo 26, a partir do princípio. No princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor: assim diz o Senhor, põe-te, meu servo Jeremias,
no átrio, o pátio, da casa do Senhor, e dize a todas as cidades de Judá que vêm adorar a casa do Senhor, todas as palavras que eu te mando. Não omitas nenhuma palavra sequer. Bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho. Então me arrependerei do mal que intento fazer-lhes, por causa da maldade das suas ações. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor: se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que começando de madrugada vos envio, posto que até aqui não me tens ouvido, ou não me ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. Ou seja, o privilégio é ser do Senhor, e se não quiser é ser maldição do Senhor, tudo ou nada. A oportunidade de a gente ter tudo com o Senhor, e se rejeitar, não somente não vai ter o Senhor, mas vai ter a maldição do Senhor. A situação para nós é muito dura: ou você é totalmente do Senhor e tem tudo do Senhor, ou você vai ser maldição do Senhor. É terrível. Continuando, 7. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias quando proferia estas palavras na casa do Senhor. Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo: serás morto. Então vejam que o povo foi induzido pelos sacerdotes e profetas a não receberem a palavra de Deus por conveniência deles e condenarem o profeta Jeremias. A oposição que nós vamos receber, a maior oposição, vem dos religiosos. Nós vamos encontrar inimigos e adversários que são chamados povo de Deus, mas vão se levantar contra nós, porque eles não querem mudar a conduta deles. No entanto, nós temos que falar. O Senhor não nos mandou apenas pregar para os irmãos de Ramá, Deus nos mandou pregar para todos que são povo dele. Deus tem um povo só, mas já avisando que a maioria não vai receber, e a maior oposição vem dos líderes. Os sacerdotes, os líderes, serão os piores a induzir o povo contra nós. Continuando, 9. E eles então apertaram com Jeremias: por que profetizas em nome do Senhor, dizendo: será como Siló esta casa e essa cidade desolada e sem habitantes? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Siló era onde estava o tabernáculo do Senhor na época do sacerdote Eli. Por má conduta do Eli, dos filhos dele, Deus permitiu os filisteus virem contra Israel, venceram Israel, destruíram o tabernáculo, queimaram tudo e levaram a arca da aliança. No meu entender, eles queimaram candelabro e altares de incenso, altar de holocausto, queimaram tudo, derreteram, levaram aquilo como metal, e apenas a arca foi preservada. E Siló, o local onde estava o tabernáculo, foi queimado e virou cinzas. Agora o Jeremias diz que todo aquele grande templo de Salomão, com toda aquela glória, seria da mesma maneira feito em cinzas, se os
líderes e todo o povo não se arrependessem. Eles ficaram irados com essa palavra de Jeremias, como que diz: vira essa boca para lá, rapaz, fala coisa boa, não fica falando coisa ruim não, rapaz, pensamento positivo, rapaz, ano novo é com ânimo, não fica aí falando de coisa ruim para o ano novo não, rapaz, fala só coisa boa, bons fluidos. É mais ou menos este o sentido. Nada, nós temos aqui a religião, o templo, Deus está conosco aqui, você fica falando bobagem aí que Deus vai destruir o templo, vira essa boca para lá, rapaz. Versículo 10. Tendo os príncipes de Judá ouvido essas palavras, subiram da casa do rei até a casa do Senhor e se assentaram à entrada da porta nova da casa do Senhor. Quando Jeremias pregou no templo, o povo ouviu, fofocou para os sacerdotes se sentiram melindrados e resolveram perseguir os Jeremias, induziram o povo a fazer o mesmo. Ninguém tenha dúvida, em momentos difíceis, até o povo todo, que pode ser nosso amigo, nossos vizinhos e parentes, vão se voltar contra nós. Isso aí é líquido e certo. Quem conosco não ajunta, um dia vai espalhar. Irmãos que se dizem irmãos, em algum momento difícil, eles vão se levantar contra nós também. E naquela revolta, o assunto chegou até a casa do rei, e os príncipes são aqueles que eram autoridade, vieram para saber o que estava acontecendo. 11. Então os sacerdotes e os profetas falaram aos príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com os vossos próprios ouvidos. Falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, emendai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus. Então o Senhor se arrependerá do mal que falou contra vós outros. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos. Fazei de mim o que for bom e reto, segundo vos parecer. Sabei, porém, com certeza, que se me matardes, trarei sangue inocente sobre vós, sobre essa cidade e sobre os seus moradores, porque, na verdade, o Senhor me enviou a vós outros, para me ouvir dizer-vos estas palavras. E paramos por aqui. Deus mandou o Jeremias pregar, ele pregou, evidentemente ninguém gostou da mensagem. A palavra do Evangelho é uma palavra dura: arrependei-vos, raça de víboras, para que sejam cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos, todos são pecadores. A palavra da evangelização não é uma palavra bem aceita. Ninguém quer ser acusado de pecador, de errado. Cada um quer defender a sua justiça própria, mas o Senhor nos manda levar a palavra com autoridade. Quando nós andamos à nossa volta e o Senhor quer que vejamos o que acontece ao nosso redor, porque nós somos responsáveis pela cidade, pelo país, como sacerdotes, como sal da terra e luz para o mundo, então nós temos que ver o que acontece, e quando nós vamos ver, nós ficamos tristes com o que acontece em nome da religião. Não precisa nem propriamente entrar nas igrejas, talvez fosse até bom que a gente fizesse isto, mas na televisão, na internet, nós vemos o quanto de abominação se comete em nome do Senhor. Religiões de comércio, de perversão, que toleram o pecado
e que estão atrás de dinheiro, oferecendo bênçãos que Deus não cumpre, mas eles estão recebendo por isto, e eles estão envergonhando o nome do Senhor, e o Senhor nos manda dizer a verdade: se arrependam, se arrependam. O Senhor vem com a mão pesada sobre a nossa nação, o Senhor vai perseguir o seu povo e destruir essa cidade. Deus tem nos revelado que estamos no fim dos tempos, às vésperas do arrebatamento da igreja. O Senhor está querendo despertar o seu povo, Ele está mandando calamidades, sinais no céu, no sol, na lua, nas estrelas, o clima, toda a natureza está mudando. É um alerta para os que são do Senhor, e nós temos que falar dessas coisas como um alerta de Deus para que cada um se arrependa. Nós temos que falar dos erros que se cometem em nome do Senhor. O profeta Jeremias diz: vocês emendem os caminhos, se consertem, se voltem para Deus, se voltem para a Bíblia. E em nossos dias há muita coisa em nome do Evangelho, do cristianismo feito no Brasil, um objetivo político, objetivo de dinheiro, objetivo de carnalidade, de pecados, levando o nome de Deus, e o Senhor não vai deixar isso de qualquer maneira. Deus tem nos revelado que vai agir no Brasil. Ele está indo devagar, gradativamente, como em Amós no capítulo 4, ele vai devagar. Falta água aqui, chuva demais acolá, um problema ali, uma peste aqui, uma pandemia, e devagar Deus vai apertando. Aparentemente não estão mudando em nada e se voltando para o Senhor, e o Senhor diz: continue falando, porque eu vou continuar agindo. Bom, isso é para nós um balizamento. Dias difíceis virão sobre nós. Nós vemos aí um presidente Bolsonaro muito apertado, cada vez com menos espaço para agir. Junto com ele, líderes evangélicos estão desorientados, sem rumo, as coisas estão apertando sobre nós. Primeiro vem a obrigação de vacina e coisa desse tipo, mas isso é só o princípio. Na verdade, existe um espírito do anticristo agindo para oprimir os cristãos e dificultar o seu ajuntamento. A orientação que Deus tem nos dado é que precisamos saber que as coisas vão ser assim e nos prepararmos, nos prevenirmos. Essa semana eu vi uma notícia muito triste, mas que em nada me estranhou. Nos Estados Unidos, uma grande igreja presbiteriana fechou as portas. A igreja, fundada em 1800, tinha 221 anos, um templo lindo, algo assim muito artisticamente ornamentado, um terreno de 1 milhão de metros quadrados, deve dar aí mais de 10 sítios desse aqui, ou 20 ou mais, é uma área imensa, e aquela igreja, um templo lindo, maravilhoso, fechou por falta de membros. Foi diminuindo, há uns tempos atrás 200, antes da pandemia tinha uns 50 membros, depois da pandemia no máximo 25, e dos 25 acho que no máximo 12 costumam frequentar a reunião. Aí eles tomaram a decisão: não dá para continuar como igreja, a igreja vai fechar. Muitas igrejas estão fechando nos Estados Unidos, na Europa, fechando templos. O problema é esse: a igreja virou templo, a igreja viva já não existia. O Senhor está nos alertando: tempos difíceis virão sobre o Brasil. Em vários estados existem restrições sobre culto. O cerne do nosso trabalho não pode ser o templo, não é a reunião. Jesus não mandou a gente fazer reunião
mandou fazer discípulos. Relacionamentos, isso é fundamental. Nós estamos enfatizando isso. Eu estou, de minha parte, cobrando o máximo que posso dos pastores e dos líderes que deem relatório. Eu quero saber como a vida dos pastores está, para que os pastores saibam como está a vida dos líderes. Cada líder tem que saber como está a vida de cada irmão. Quem é líder que ama o Senhor, procura contato todos os dias com os seus liderados, e hoje isso é perfeitamente possível através das redes sociais. Quando pessoalmente, melhor ainda, a gente saber como está a vida do irmão, como está a vida da irmã. E se a gente não puder reunir, esse relacionamento, essa comunhão precisa continuar. É perfeitamente possível a igreja existir sem templo e sem reunião. A maior parte do mundo está dessa maneira. Os cristãos não podem se reunir, não tem mais templo para se reunir. Passa por todos os países do Oriente Médio, países islâmicos, muçulmanos, árabes e países do Oriente, os que são comunistas, os que são islâmicos também, a Índia, com todo aquele povo que tem, a maior parte hindu, que hoje estão perseguindo terrivelmente os cristãos, com medo, estão evitando se reunir. A África está uma perseguição muito feroz aos cristãos também. A Rússia voltou a perseguir, a China nem se fala, e então países do chamado leste europeu, Uzbequistão, Cazaquistão, e aqueles países são de maioria muçulmana, não estão tolerando uma igreja sequer. A perseguição é completa. Essa perseguição está vindo sobre os países da Europa. Hoje, na Alemanha, está muito difícil uma igreja se reunir. Na Inglaterra, sem falar que a pandemia está recrudescendo por lá, aí eles aproveitam para fechar de vez. Nos Estados Unidos e Canadá as restrições são muitas, e eles estão voltando a fechar igrejas. Nós ficamos, Deus já deu uma revelação desse tipo, nós estamos num pedacinho do mundo onde a gente ainda pode se reunir, mas Deus está nos alertando. O inimigo vem sobre nós também. É preciso manter a chama da sua fé, ainda que não possa se reunir. Como? Mantendo comunhão com o seu líder, dando relatório da sua vida, orando com o seu líder e ajudando a fortalecer as pessoas que estão mais afastadas e fracas. Nós vivemos uma realidade na nossa comunidade muito difícil. Existem muitos irmãos que se dizem ligados a nós, que não conseguem vir, e nós não conseguimos ir até eles. É uma situação difícil no nosso meio também. As outras igrejas nem se fala. Eu tenho ouvido muito disso, de dificuldades nas igrejas, porque os membros não vão mais. O reverendo Paulo de Tarso, de vez em quando, ele me fala do que acontece nos Estados Unidos. Ele está muito triste. Igrejas estão fechando por dificuldades que o governo traz, mas uma grande parte das igrejas estão fechando porque os próprios membros não querem mais, com medo, eles não estão indo mais às igrejas. Muitas igrejas fechando. Mas no Brasil também, essas portas alugadas, muitos não estão conseguindo mais pagar o aluguel e estão fechando também aqui no Brasil. Nós ainda estamos naquele pouquinho que consegue reunir, mas eu quero trazer essa palavra de Deus. Não é a reunião a nossa salvação. A gente reúne quando pode reunir. Na maior parte dos países do mundo, mundo muçulmano, comunista, os cristãos não podem mais se reunir. Eles têm que manter a comunhão de outra maneira, não podem mais se reunir. Deus está nos empurrando para uma vida intensa cristã de comunhão com os irmãos. A comunhão está mais na célula do que na grande reunião. Na célula
a gente pode praticar a religião verdadeira, a gente pode ter comunhão com os irmãos, levar a carga dos irmãos, chorar com os que choram, orar com os que estão passando momentos difíceis, exortar, a gente pode confessar o pecado. A grande reunião a gente não pode fazer isso, o propósito da grande reunião é mais de culto a Deus, mas isso não é tudo. Nós precisamos da comunhão com a célula, meia dúzia, 10 pessoas, aqueles são, na verdade, a igreja, a nossa igreja, com quem abrimos o coração. E então eu estou exortando e cobrando dos líderes, cada vez mais, saber como está a vida dos liderados, isso para nós mantermos a comunhão, mesmo que a gente não consiga se reunir. Deus quer que tenhamos fortalecida essa comunhão, esses laços de comunhão, cada irmão saber quem é o seu líder, amar o seu líder, dar relatório da sua vida e se fortalecer nessa comunhão, recebendo do seu líder a bênção de Deus. Nós precisamos apertar essa comunhão e entender que Deus está contra o seu povo no Brasil. O que está acontecendo no Brasil e vai acontecer, o pior que ainda vem, é a mão pesada de Deus contra o povo dele no Brasil, pelo fato de estar mal espiritualmente, desobedecendo a Deus, longe da comunhão, vivendo em pecado, tolerando o mundo, amando até o mundo. Deus não está satisfeito. Então a palavra contextualizada de Jeremias é essa casa virou, esse templo de Jerusalém virou um covil de salteadores. Se vocês não se arrependerem, Deus vai destruir tudo isso. E foi o que aconteceu, Deus destruiu. Deus diz: se vocês, meu povo no Brasil, não se arrependerem, eu vou pesar a mão e vou mandar a perseguição, e o meu povo vai gemer no Brasil. Existe uma falsa esperança de que o presidente Bolsonaro representa a salvação no Brasil. Isso é uma falsa esperança. Ele está representando alguns cargos para grandes líderes que estão gostando de política, mas o que move o coração de Deus é o arrependimento, quebrantamento. Deus não está satisfeito com o seu povo no Brasil, e vem perseguições, e Deus nos alerta: vamos nos preparar para esses dias difíceis de perseguição. Nós vamos orar pelo restante do Brasil, pelas nossas autoridades, prefeitos que são evangélicos, ou se dizem evangélicos, vamos orar pelos líderes das igrejas, nós vamos orar pelos nossos vizinhos cristãos, colegas de trabalho que são cristãos, vamos exortá-los, mas sabendo, como Deus avisou Jeremias, que não vai adiantar nada. Tudo que nós fizermos não vai adiantar para mover o coração deles, e então o mal vem sobre o Brasil. Deus está nos alertando, dias difíceis, e nós vamos nos apegar a Deus e tentar fugir o máximo possível do celular, e vamos nos apegar a nossos irmãos que Deus nos deu para comunhão. Vamos aperfeiçoar a comunhão, amar nossos irmãos de célula, nossos irmãos que o Senhor nos deu para a gente amar e cuidar. Isto é o que Deus está querendo, salvar o seu povo, fortalecendo a sua fé, animando e abençoando suas atividades. Vamos ganhar muita alegria no Senhor, na nossa intimidade, às vezes no nosso grupo pequeno, mas buscando a Deus com todo o amor e quebrantamento, e sempre sabendo que dias difíceis virão. Que o Senhor nos ajude a entender isso, esse alerta, a bênção de Deus em meio a tribulações, dificuldades e calamidades que virão.
Deus nos quer fortalecidos assim, com o Senhor e com os nossos irmãos que Deus nos deu. Vamos valorizar esses irmãos, aperfeiçoar nossa comunhão, para que a gente possa estar fortalecido na fé, porque o mundo vai de mal a pior, a situação vai piorar bastante, o mundo cada vez pior, mas nós estaremos no Senhor e com os nossos irmãos, buscando o Senhor, renovando a nossa fé, fortalecendo a nossa comunhão, aperfeiçoando o nosso amor. É assim que Deus nos quer, e isso vai ser a nossa glória, a nossa vitória que vence o mundo pela fé, e nós vamos precisar de fé, e é assim que Deus nos quer. Tudo vai piorar e o Senhor nos quer consagrados mais ainda a Ele. Renove a sua vida, ame o Senhor, decida viver mais intensamente pelo Senhor e com seus irmãos. Valorize, irmãos, é um privilégio a gente ter irmãos na fé, irmãos que convivem conosco, com quem a gente pode abrir o coração. Existe muita gente solitária, crente solitário, que não tem com quem abrir o coração, não tem com quem conversar das coisas de Deus. Esse privilégio Deus nos dá. Vamos valorizar os irmãos que Deus tem nos dado, amando, aperfeiçoando o nosso amor com esses irmãos. São orientações que Deus nos dá e vamos nos encaminhando nessa direção. Alguém pode dizer amém? Amém. Vamos ficar de pé e orar. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, Pai amado, Deus querido, cada dia que passa, Senhor, para mim, a vida cristã se torna mais palpitante, Senhor. Eu vejo nos meus membros a força decaindo, por fora a situação piorando e por dentro uma alegria indizível. O Teu amor, Senhor, a Tua presença me renovando, essa alegria o mundo não pode tirar, Senhor. Como essa alegria é maravilhosa na Tua comunhão, e agora o Senhor me renova, me dá um ânimo novo nessa alegria junto com meus irmãos. Agora que o Senhor fale ao coração deles também, tire, Senhor, nós te pedimos da cabeça dos irmãos ilusões com o mundo, gente que está sonhando com carreira no mundo, gente que está sonhando com patrimônio e ganhos no mundo, outros que estão sonhando com coisas bonitas, passeios e festa nesse mundo. Senhor, a nossa alegria é contigo, ó Pai, e com aqueles irmãos que o Senhor nos deu. Renova-nos nessa alegria, ó Pai, e dá-nos esse ânimo do Jeremias, ainda que tudo seja perseguição à nossa volta, que tenhamos alegria em Ti, que o Senhor seja a nossa fonte de alegria, o Senhor seja o nosso gozo, o Senhor seja o nosso tudo, que tenhamos prazer no Senhor, na Tua palavra, no Teu amor, em orar, em derramar nosso coração diante de Ti, que o Senhor seja a nossa paixão, a nossa alegria, a nossa festa, Senhor, seja o nosso gozo. Senhor, Senhor, maravilhoso Senhor, faça isso no coração dos irmãos, dá-nos o entendimento da Tua presença, daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor quer para nós, esse privilégio, Senhor, que Jeremias teve, nós estamos tendo a última geração, os últimos pregadores, os últimos, antes do arrebatamento. Senhor, renova em nós essa alegria, esse privilégio de fazer a Tua obra, Senhor, nesses últimos tempos. Sim, Senhor, por Tua misericórdia, Pai querido, completa essa palavra, toca corações aqui, desperta vidas, chama irmãos, vá convencendo aqueles que precisam fazer algum conserto, para que se consertem contigo, Senhor, mais depressa possível. Oh Deus, Tu és maravilhoso, nós queremos Te amar, em nome de Jesus, amém. Amém?